Abra sua Bíblia, meus queridos. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 1 ao 17. Mateus, capítulo 1, versos 1 a 17. Diz assim o texto bíblico: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naazon, Naazon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. E Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chamou o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Até aqui a leitura. O nascimento mais aguardado. Esse é o verdadeiro significado do Natal. É provável que alguns dos irmãos acharam estranho a leitura de uma genealogia. Não é costume nosso, não é? Ler genealogias e tentar entender o que elas querem dizer para nós. Mas se você prestar atenção, próximo dia 25 de dezembro, em muitos países no mundo cristão, vai se celebrar o nascimento de Jesus. Feriado nacional em alguns países. E essa celebração é porque Cristo nasceu em Belém, aproximadamente 2000 anos, talvez um pouco mais. E meus amados, essa é a teoria. Na prática, nem sempre é assim. Na prática, o Natal se tornou em festas, jantares, compras, momentos de fraternidade, tempo em que se diz que a paz reina melhor entre as pessoas, entre as famílias, entre os colegas, e isso tomou uma dimensão e foi se criando figuras. Uma figura destacada nesse tempo é a figura do chamado Papai Noel. E ao longo dos tempos, nós podemos ver e constatar que a figura principal desse tempo está sendo colocada na periferia. Está sendo colocado outras coisas no lugar do nascimento de Jesus. Então, olhar para
genealogia de Jesus, a gente vai entender algumas coisas. Se você prestar atenção, os evangelhos falam de Jesus, boas novas. Mateus e Lucas preocuparam-se em registrar como se deu o nascimento. Marcos e João, não. Mas tanto Mateus como Lucas e Marcos e João, nenhum deles começam a história do nascimento de Jesus como costumamos ouvir. Era uma vez. Já ouviram isso? Quando alguém vai contar uma história, né, ou uma história com era uma vez tal e tal coisa. Não. Mateus começa dizendo que esse é o livro da genealogia de Jesus Cristo. Aí note o destaque que Mateus faz: filho de Davi, filho de Abraão. Lucas vai retratar a mesma genealogia, e eu peço para você passar um pouco as páginas à frente. Lucas capítulo 3, versos 23 a 38. Lucas está tratando da mesma pessoa, mas observe como ele começa falando da genealogia de Jesus. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era, conforme se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, e vai até chegar a Adão. Por que Mateus destaca só que Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão? Para mostrar que Jesus é o rei dos reis. Tanto ele é o descendente de Abraão, que fora prometido lá em Gênesis 3,15, como ele é o descendente de Davi, que fora prometido por Deus que jamais o trono de Davi ficaria sem um descendente dele. Por isso que Mateus está colocando isso, para que nós entendamos. E meus amados, como é importante nós percebermos essa verdadeira história do Natal, qual seja o nascimento de Jesus. E é por isso que nós temos aqui a genealogia, a origem de Jesus Cristo. Ou seja, ele é Jesus, o Cristo, o Messias. E ele é filho de Davi e filho de Abraão. E então Mateus vai registrando as gerações até chegar Jesus. E meus amados, nesse tempo de Natal, como nós falamos, as coisas parecem mudarem em algum sentido. Não há nenhum mal em si mesmo das cidades ficarem iluminadas, não é? As casas com enfeites de Natal, as lojas com isso também. Não há problema nisso. O problema é se isso tomar o lugar de Jesus. Infelizmente, tem tomado. Você vai aos grandes centros de compras, os shoppings, é gente que não cabe. Por conta do apelo do comercial, do marketing, que chama as pessoas a ir lá. Vai se mostrando várias coisas para que a gente vá perdendo esse sentido do Natal. Mas a gente deve fazer a pergunta: será que essas coisas todas honram ao bebê que nasceu? Nós cantamos agora junto com as crianças: é Jesus que nasceu. Esse é o verdadeiro sentido e significado do Natal. E se a gente esquece isso, nós vamos sendo tomados por essa outra mensagem. Meus amados, eu quero fazer alguns destaques sobre esse nascimento mais esperado, o nascimento de Jesus. O povo de Deus aguardava por esse nascimento há séculos, e ele chegou. E no dizer de Paulo, registrado no livro de Gálatas, no tempo próprio, ou seja, no tempo próprio de Deus, Jesus nasceu, e nasceu de mulher, ou seja, naturalmente. E então Mateus olha para isso e registra essa história do Natal, ou do nascimento de Jesus, mostrando que
ele é esse filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, Mateus está mostrando para nós que aquela promessa lá de Gênesis 3,15, que eu vou mandar um descendente que vai acabar com a sua descendência, quando ele se refere a Satanás, foi cumprida em Jesus. Ele é o descendente de Abraão. E aí, quando a gente olha para esse início do livro de Mateus, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, parece que para nós não tem muito sentido ou significado, mas para os primeiros leitores desse evangelho, para quem ele chegou em primeiro lugar, era o povo judeu, e esse povo sabiam a importância da história do nascimento de alguém. Por isso que Mateus destaca isso, ou seja, é um novo começo para a humanidade. E ele começa tratando disso. Jesus nasceu, por isso está registrado como o livro da genealogia de Jesus. E se você lembrar, essa expressão vai estar registrada lá no livro do Gênesis, onde a gente vai encontrar os descendentes de Adão. Gênesis 5:1. Ou seja, aqui, Gênesis 5:1, está se referindo à origem, da raça humana, sob a maldição do pecado. Já aconteceu o pecado, Adão e Eva já foram expulsos do jardim, mas agora Moisés registra essa história dos descendentes de Adão, ou seja, a genealogia de Adão. E veja, meus amados, o que é interessante, diz lá no capítulo 5 e versículo 3 do livro de Gênesis: Adão gerou filhos à sua semelhança, conforme a sua imagem. Portanto, filhos já propensos, tendentes a serem rebeldes, distantes de Deus. E agora, o que muda na história é o nascimento de Jesus. É Ele que é o nosso substituto, aquele que veio para arrumar essa falha do homem na história. O homem se distanciou de Deus por conta do pecado, mas agora Jesus, como diz aí o início do livro de Mateus, o filho de Abraão, é a bênção para a humanidade, é Jesus, aquele descendente que foi prometido, ou seja, filho da promessa é Jesus. E meus amados, é por isso que Mateus vai registrar isso para nós. Note que ele começa falando de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, e vai a descendência de Abraão, até chegar Jesus. E Abraão foi um homem que não se contentou com um presente, mas olhou para o futuro. Tanto é que saiu da sua parentela, da sua terra, e foi para um lugar desconhecido, ou seja, atendeu ao chamado de Deus. E é por isso que ele ficou conhecido como o pai da fé. Ou seja, Deus diz isso para Abraão, lá em Gênesis 22:18, diz: por meio da tua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. E aí a gente sabe a história de Abraão, quando chega, portanto, o nascimento de Isaac como filho da promessa, e vai gerando isso aí até chegar Jesus. Meus amados, o que é que a gente destaca aqui também? Ele é o rei esperado. Por quê? E aí, claramente, Mateus destaca, porque ele é o filho de Davi. O rei mais celebrado pelo povo de Deus, por Israel, foi o rei Davi. E, portanto, Jesus é filho de Davi, como diz claramente aí no Evangelho de Mateus, no início.
para que a gente entenda. Vejam que ele vai tratando da descendência e chega no versículo 6, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. E aí continua. Ou seja, é o rei esperado, Jesus, porque ele é filho de Davi. Essa atribuição de Jesus é para mostrar que ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Filho de Davi, portanto, é essa expressão que Mateus coloca em Jesus. Agora, quais as credenciais de um rei? Mateus também destaca isso para nós, no início do seu evangelho. Ou seja, ele é da descendência de Abraão e de Davi. Veja o versículo 23 do capítulo 1 de Mateus. Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. O anjo falando lá a José. E note, Mateus destaca aí, né? José, versículo 21, filho de Davi. Por que Mateus destaca isso? José, filho de Davi. Se José, diz aqui na genealogia, era filho de Jacó, não o Jacó, filho de Isaac, outro Jacó, que o tempo não poderia ser o filho lá de Jacó. Mas se você lembrar, Jacó teve um filho chamado José, um filho amado de Jacó. E aqui na genealogia, diz no versículo 15, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria. Ou seja, é essa descendência toda, e a credencial do rei é essa. Ele vem da linhagem real, da linhagem de Davi. E meus amados, Mateus entende isso claramente. E é por isso que ele registra no seu livro, o início, a genealogia de Jesus. E qual a importância disso para nós? É nós entendermos que Mateus não está contando uma história de conto de fada. Não começa, era uma vez. Começa falando, mais ou menos, Mateus está dizendo, olha, eu estou escrevendo a história de Jesus, o Cristo, ou seja, o Messias esperado. Sabe quem é ele? Ele é filho de Davi, filho de Abraão. Então agora eu vou narrar a história dele. E aí começa, lá no versículo 18 em diante, Mateus vai narrar toda a história de Jesus. Meus amados, que nós entendamos isso, a importância de saber o valor dessa genealogia de Jesus. Se você prestar atenção e fizer um estudo mais detalhado, você vai ver como está estruturada a genealogia. São 3 grupos principais, cada um tem 14 nomes. Aí você vai contar, parece que não dá, não é? Os 14 nomes. Ou seja, como ele diz aí, não é? As gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E 14 desde o exílio da Babilônia até Cristo. Não vai dar 14. Mas por que não? Se você prestar atenção, aparece aí Jeconias, né? No final do versículo 11 e no início do versículo 12. Por isso que não dá 14 até Jesus, da Babilônia até Jesus, só por isso. Mas por que Mateus faz isso? É para destacar, meus amados, que tudo foi direcionado por Deus. Essa estrutura da genealogia de Jesus é para mostrar de que houve um período de graça lá com Abraão, houve um período de infortúnio, um declínio da nação com o exílio, com os reis desobedientes a Deus, e depois o auge com o nascimento de Jesus. Aí você vai dizer, falta um, e realmente, e como eu falei, falta um por isso. O nome Jeconias ou Joaquim, né? Lá no tempo de Jeremias, era o rei que estava reinando
em Israel. Agora veja, se a gente prestar atenção, há um detalhe muito interessante na genealogia de Jesus escrita por Mateus. Volte sua Bíblia para Isaías 53, 12. Isaías 53, 12. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Eu quero destacar isso, para que a gente entenda, por que Mateus coloca na genealogia, não é? Quatro mulheres. Está aí registrado na genealogia de Jesus, no livro de Mateus. Nas genealogias judaicas, não havia inclusão de mulheres. Você pode olhar no Antigo Testamento, não havia inclusão de mulheres. Aqui Mateus inclui as mulheres, só que ele inclui as mulheres que jamais deviam ser incluídas do nosso ponto de vista de análise. Quais foram as mulheres? Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. As quatro, né? Raabe e Ruth, gentias. Como é que Jesus, o rei dos reis, o filho de Abraão e filho de Davi, tem na sua genealogia duas mulheres gentias? E as outras duas, né? Tamar e Batseba. Tamar foi quem tramou, não é? Enganou seu sogro e gerou um filho do sogro. Problemão, né? É essa mulher que está na genealogia de Jesus. E Batseba é aquela com qual o rei Davi, não é? Teve uma relação, nasceu um filho, e ele, para tentar esconder isso, o seu pecado, matou o esposo de Batseba. Mas Mateus registra isso aqui para nós. Meus amados, qual o significado disso? Não estamos dizendo com isso que essas quatro mulheres eram pecadoras e os outros não. Não, é só para mostrar o quanto Mateus é preciso para mostrar o que Deus fez na história. Vejam que diz lá, verso 5, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, aquela gentia que foi salva lá em Jericó, por conta que guardou os espias e reconheceu Deus. Boaz, o filho de Raabe, gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, outra gentia, lá dos Moabitas. Os Moabitas não eram bem vistos pelo povo judeu, inclusive era um povo mau, que oprimiu os judeus várias vezes. É de lá desse povo que Deus traz Ruth para gerar um filho, junto com Boaz. Então Ruth vem de lá. E aí gerou Obed, que gerou Jessé. E de Jessé veio Davi, o rei Davi. E aí Davi vai continuar a sua caminhada, e Mateus registra isso para nós. Meus amados, o que é que a gente entende aqui? Bom, por que Mateus registra essas quatro mulheres que aparentemente não teriam a graça de Deus? É justamente para mostrar isso, que o Messias, o prometido, aquele que veio para ser substituto, veio trazer graça. E essa graça alcançou essas mulheres, porque nós não podemos nos colocar num patamar acima de Raabe, de Tamar, de Batseba ou de Ruth. Somos pecadores iguais a elas. E agora, o que é que Mateus quer dizer com isso? Esse filho de Abraão, filho de Davi, é quem trouxe graça, salvação. É por isso que a gente pode dizer, é Jesus que nasceu. Amém?
Meus amados, aí você veja aí a quinto destaque na genealogia de Jesus. Diz, verso 16, e Jacó gerou José. Aí há um destaque. Quem é José? Marido de Maria. Por que Mateus também destaca isso aqui? O detalhe está nesse verso 16, para que a gente entenda deliberadamente. Mateus está mostrando que há uma estrutura que deve ser seguida, e essa estrutura é para dizer que José é marido de Maria. Agora, se você observar, vejam o que está anteriormente, todos os nomes que estão aí. Vou só ler o verso 14. Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, e José, marido de Maria. Por que ele não diz, e José gerou Jesus? Já se perguntou por quê? Não devia ser assim, para seguir a genealogia, porque, meus amados, Jesus não foi gerado por José. E é por isso que ele diz, José, marido de Maria, da qual, ou seja, de Maria, nasceu Jesus. Isso é o que Mateus quer comunicar. E esse Jesus que nasceu de Maria, ele é o Cristo, o Messias, aquele prometido. Dessa forma, Mateus está dizendo que Jesus nasceu de um nascimento virginal. Maria virgem dá à luz a Jesus. Como isso acontece? A ciência, em todo o seu avanço, desde os tempos de Jesus até hoje, tenta buscar como comprovar ou provar isso, e não consegue. Por quê? Porque foi uma ação sobrenatural. E se foi sobrenatural, não há explicação. Foi Deus que assim o fez. Então José é simplesmente, vamos dizer, na nossa linguagem, o pai adotivo de Jesus, não o pai biológico. Por isso que Mateus registra, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Meus amados, o que é que a gente pode tirar como conclusões para nós, lições para nós, reflexões para nós? É que na história da redenção, o povo de Deus, o fracasso de Israel como nação, do povo de Deus rebelde, distante de Deus muitas vezes, Deus continuou fiel e cumpriu suas promessas. Essa é a primeira lição que eu enxergo olhando a genealogia de Jesus. Porque quando cumpriu o tempo dele e chegou a hora, vamos dizer assim, Deus enviou o Messias. Exatamente como Paulo registrou, Gálatas 4:4, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Portanto, Mateus apresenta Jesus como Salvador dos que creem nele, apresenta como Rei Supremo, e portanto essa deve ser a lição para nós. Nós estamos celebrando o nascimento do Rei Supremo, Jesus, o Filho de Maria. E meus amados, nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar que a mensagem desta sociedade ofusque a verdade da história do nascimento de Jesus. É o que está registrado para nós. Agora vejam, para concluir, versículo 18 do capítulo 1 de Mateus. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Simples.
Só isso que a gente tem que entender. Ela se achou grávida pelo Espírito Santo. E aí você retorna para a genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Que, portanto, o Senhor Deus nos abençoe a mostrar que celebrar o Natal é celebrar o nascimento de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador nosso. Tudo para a glória dele e para a bênção nossa. Amém. Baixe sua cabeça. Quero orar nesse instante. Ó Deus, quão maravilhoso é estar na tua presença, poder com alegria, com responsabilidade, com júbilo, celebrar o nascimento de Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. O teu filho, que por graça tua, por ato soberano teu, pelo Espírito Santo, Maria o trouxe no ventre, até o tempo próprio para ele nascer. É esse nascimento, Senhor, que nós celebramos, e nos ajuda a divulgar essa mensagem de que o Natal não é festas, não é jantares, não é presentes. Tudo isso pode ser feito, mas Natal é o nascimento de Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. É no nome dele que nós oramos. Amém.